Bom dia, Paula. Tudo bem? Abel, bom dia. Como que vocês estão? Como que passaram o final de semana? Que joia, né? Glória a Deus por mais uma semana, mais uma semana cheia de oportunidades, de possibilidades. Josiane, tudo bem, Josiane? Bom dia. Hoje o pessoal tá meio preguiçoso na segunda-feira, né? Entrando tudo devagarinho. Então vamos lá, a netinha da estética. Que joia. Quero terminar ali o finalzinho do capítulo 3 do livro de Efésios que a gente tinha começado, né? A Sofia, tudo bom, Sofia? E a Maria Oliveira, tudo bem? Que joia. E então, ficou esse finalzinho para hoje, né? E olha, eu acho que se a gente fosse escolher, não teria um versículo melhor para a gente começar a nossa semana do que prestando atenção nisso que Paulo estava falando lá para a igreja de Éfeso. Veja só, a gente leu ali na sexta-feira, a fim de podermos, ele estava falando ali da glória de Jesus, né? Daquilo que nós temos, da autoridade que nós temos em Cristo, de toda a nossa herança em Jesus Cristo, né? Daí ele falou que a gente precisa crescer no conhecimento de Jesus para que a gente possa saber qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Porque através de Jesus Cristo que nós chegamos a Deus, né? A palavra fala assim que ele mesmo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ele é o único caminho, o nosso único acesso a Deus, Pai Todo-Poderoso. E ele falou assim que se a gente não conhecer todas as profundezas do amor de Jesus, a gente conhecendo, né, toda a profundeza do amor de Jesus, nós podemos conhecer a plenitude de Deus, ser cheios dessa plenitude de Deus. E isso é maravilhoso, né? É, Aí ele diz ali, continuando, né, que é o que ficou para o dia de hoje. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu amo esse versículo 20, né? Ele está até grifado aqui na minha Bíblia. Ele diz, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Primeiro ele estava falando ali que através do conhecimento de Cristo, né? Nós podemos saber qual a largura, a altura, a profundidade, ou seja, tornar palpável, tornar próximo o amor de Jesus, né? Esse amor de Deus que excede todo o entendimento humano. Aí ele diz que através desse amor, do conhecimento de Jesus Cristo, nós podemos ser cheios de Deus, ter a plenitude de Deus em nós. Aí ele diz que aquele que é poderoso para fazer infinitamente muito mais do que pedimos ou pensamos, né? A esse Deus tão poderoso, a ele seja a glória na igreja e em Cristo por todas as gerações, para todos sempre. E ele diz ali, né? Para aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Se fosse só aqui o versículo, estava tudo certo, né? Deus é poderoso para operar muito mais além, está redundante mesmo até a palavra, do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, né? Deus tem o poder pleno e absoluto para operar muito mais do que aquilo que pensamos ou, ou, ou pedimos a Ele, né? Só que aí tem uma vírgula e diz assim: conforme o seu poder que opera em nós. Tem uma tradução que diz segundo o poder que em nós opera, né? Quer dizer a mesma coisa, mas é um porém, né? Deus ele é infinitamente mais poderoso, né? Infinitamente poderoso para fazer muito mais do que aquilo que a gente pede a ele, do que aquilo que a gente pensa, mas segundo o poder que em nós opera.
Que poder é esse que está em nós, a decisão da gente conhecer, da gente saber ou não, da gente receber ou não aquilo que Deus tem para nós? É a nossa fé, é o tanto que a gente crê. Oi, Alessandra, tudo bem, Alessandra? Glória a Deus, bom dia. E olha só que profundo isso, que importante a gente entender isso, né? Existe um poder de Deus que opera através de nós, né? Deus é Espírito, nós somos imagem e semelhança dele através do Espírito. A partir do momento que você ouviu a palavra da verdade e creu nela, o Espírito Santo ele te sela com o selo da justiça e te guia por todo o caminho onde você deve andar aqui nessa terra para que você seja cheio da plenitude de Deus, para que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor dia após dia. Esse é o intento, o intuito do Espírito Santo, ele é o nosso guia, né? Para nos levar a alcançar a plenitude da promessa de Deus que tem para nossas vidas, né? Tudo aquilo que Deus coloca ao nosso coração é aquilo que a gente deve colocar para Ele, pedir em oração. Por que ele fala isso? Ele já sabe o que vai pôr no nosso coração. Se ele já sabe o que ele vai pedir para nós, o que ele vai pôr no nosso coração, o desejo, o sonho daquilo que a gente quer realizar. A Bíblia fala, né, que Deus é poderoso para operar tanto o querer quanto o realizar. Então ele coloca o querer dentro de nós e ele nos capacita para que a gente realize. Como isso funciona, né? Deus, ele age no mundo material através da palavra, né? A gente precisa declarar a palavra que vem do coração de Deus. A gente precisa dar essa substância para o Espírito Santo agir no mundo material, né? Nesse nosso mundo material. A gente já falou isso lá, né? Lendo um pouquinho de Gênesis, quando fala assim que no princípio Deus criou o céu e a terra, mas a terra estava vazia e sem forma, né? Não tinha nada. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, fala assim, né? Então o Espírito de Deus ele estava ali, pairando sobre as águas, mas ainda assim não tinha forma e estava tudo vazio. Então, o que foi que ligou tudo isso para que acontecesse? Porque ali tinha a matéria, né? Tinha o Espírito Santo pairando sobre as águas, mas faltava algo para que tudo acontecesse. E aí Deus começou ali, né, no versículo 2 de Gênesis. E disse Deus, haja luz, né? E houve luz, né? É, o, a, o Evangelho de João é que uma coisa vai ligando na outra, mas que Deus te dê graça de compreender a grandeza dessa palavra. Lá no Evangelho de João, ele fala assim: no princípio era o Verbo. Deixa eu ver se eu pego ali, que é mais fácil ler na íntegra, né? Aí você vai compreender. Ó. Ele fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem era esse Verbo? Né? A palavra era Jesus. Jesus estava com Deus. Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo estava ali pairando sobre as águas. Né? E através de Jesus Cristo, todas as coisas se fizeram pelo verbo, pela verbalização da palavra. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra elas. João, falando no Evangelho a respeito de Jesus, no princípio é o verbo, né? Lembra? E tem uma parte que fala ali, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus estava com Deus, ele se fez carne e ele habitou no meio de nós. Ele era a palavra, por intermédio dele, todas as coisas foram feitas. Olha só que maravilhoso isso, né? E Jesus falou para nós, como eu já falei agora há pouco, né? Sem mim, nada podeis fazer. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai até Deus, ao Pai, senão por mim, Jesus diz. E ele diz que sem ele nada se pode fazer. Então, ele é a palavra que cria todas as coisas. Olha que incrível.
E a partir do momento que Jesus padeceu naquela cruz, né? Ele morreu pelos nossos pecados. Ele expirou naquela cruz. O Cordeiro de Deus expiou o pecado do mundo, né? Ele foi o Cordeiro de Deus, o sacrifício vivo de Deus, que expiou o pecado do mundo. E ele disse ali, naquele momento, né, quando ele estava falando para os discípulos que tudo isso ia acontecer, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, né? Vocês não vão ficar sozinhos aqui. Mas é preciso que eu vá para que ele venha, o Espírito da verdade, o Consolador, né? Então, quando Jesus padeceu naquela cruz, veio o Espírito Santo poder habitar no meio de nós. Antes o Espírito Santo não podia habitar por conta do pecado que imperava na terra. Mas Jesus expiou o pecado da humanidade e o Espírito Santo pôde habitar entre nós. Então, quando a gente crê na palavra de Deus, esse Espírito Santo de Deus que está no meio de nós, ele vem e habita dentro do nosso espírito. Então, o que que a gente tem? A gente tem a presença de Deus, que é onipresente. A gente tem o Espírito Santo de Deus dentro do nosso espírito. O que que falta para que as coisas se realizem na nossa vida? A palavra. Palavra. A gente precisa falar aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca dentro de nós. Aquilo que vem da parte de Deus. A gente precisa declarar a palavra. Olha só que coisa tremenda isso, né? Quando ele falou ali, né, para os Efésios, né? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera, ele está falando desse poder transformador de todas as coisas, que é o Espírito Santo em nós, que é Deus no nosso exterior, Deus dentro de nós. Mas ele precisa se manifestar através de nós. E as palavras, elas são muito importantes. Não é só você dizer as palavras mecanicamente. Então hoje eu vou falar um monte de palavra, né? Palavra, ela é uma consequência do teu interior, uma consequência daquilo que está dentro de você, né? Tem um provérbio que fala assim: a boca fala do que o coração está cheio, né? Então não adianta nada você declarar a palavra de Deus, de vida, se da sua boca sai também palavras de morte, né? Palavras que diminuem aquilo que você é, palavras que magoam o coração de outras pessoas, né? Palavras que vão contra a palavra de Deus em você, né? Cada vez que a gente fala coisas, né? Não adianta você falar assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus é o meu Senhor, né? Ele está na minha vida. Você precisa falar em verdade, não é balbuciar da boca para fora. A gente precisa falar em verdade. Eu creio que a palavra diz a meu respeito é verdadeiro. E ela diz que eu sou mais do que vencedor em tudo aquilo que eu empreender, em tudo aquilo que eu fizer. Eu sou mais do que vencedor, né? Aí você fala isso porque você sabe que você precisa falar. Aí no teu dia a dia, nos teus momentos, você fala: nada do que eu faço dá certo, né? Você já falou tudo contra aquela palavra. E as palavras contrárias, né? Como na matemática, né? Menos com mais subtraem, né? E fica o sinal do maior, não é assim? Tem uma regra na matemática, né? Menos com mais se subtraem e permanece o sinal do maior. Então, se você tem ali 2 de fé e você tem 10 de palavras contrárias, 2 mais 2 menos 10 vai dar menos 8. O que vai prevalecer na tua vida? Aquilo que é ruim. Porque você está falando muito mais daquilo que é ruim do que daquilo que é bom, daquilo que é positivo, daquilo que vai te trazer paz, daquilo que vai te trazer esperança, né? O ideal, e se a gente fala, né, coisas boas, né, 4, e fala coisas ruins, 4, mais 4 com menos 4 vai dar 0, né? Aquilo não muda, a tua vida não muda. As tuas próprias palavras depõem contra aquilo que Deus quer fazer em você.
né? E se você fala mais coisas boas, mas também fala as coisas ruins, a tua soma também vai ser menor do que aquilo que Deus quer te abençoar em verdade. Então, a gente precisa vigiar muito as nossas palavras para que elas não deponham contra aquilo que Deus quer fazer em nós. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Como que vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Glória a Deus, que Deus dê graça para você entender a profundidade de tudo isso que eu estou falando, né? Que Deus te dê a graça de compreender, porque é muito importante a gente saber o quão pesado é a palavra em nós, a palavra que sai da nossa boca, né? A gente precisa declarar coisas que sejam em conformidade com a palavra de Deus, palavras de bênçãos, né? Abençoe a vida das pessoas. Não fale mal, não fale mal do governo, não fale mal de nada que está à nossa volta, não fale mal das coisas, né? Porque aquele mal, ele tem um peso sobre a tua vida. Não importa, né? Se você está falando por brincadeira, né? O mundo espiritual, ele não reconhece ironias. Ele reconhece a palavra, né? Então, se você fala algo, mesmo que você esteja brincando, aquilo tem o mesmo poder para trazer vida ou morte sobre a tua vida. Quando a gente fala em vida e morte, a gente está falando de uma verdade e o antagônico àquela verdade. Seria, como eu falar, luz e trevas, né? Ou você tem clareza para seguir nos teus caminhos, porque você está andando numa luz, ou você apaga aquela luz e anda no escuro, podendo trombar na primeira coisa que aparecer na tua frente. Então, a gente precisa, né, andar na luz. E para que a gente ande na luz, a gente precisa estar em conformidade com essa luz, declarando aquilo que traz luz, aquilo que traz cada vez mais clareza na nossa vida, para que tudo nos vai bem. É muito mais fácil a gente andar na luz, né, do que andar nas trevas. É muito mais fácil a gente buscar a direção de Deus para a nossa vida em tudo aquilo que a gente fizer. E aquilo que você não tem certeza, não fale nada. Então, não fale nada. Fique quieto. Quando a gente fala demais, eu falo demais, eu falo muito, a gente corre muito risco de expor aquilo que não deve, né? De falar aquilo que tá, aquilo que é incerteza dentro de você. E a dúvida, ela é o sinal negativo, né? A dúvida, a incerteza, o medo é o sinal negativo. Então, quando você fala de coisas de medo, de dúvida, de incerteza, você está somando negativamente a todas as bênçãos que Deus está dando para você. Porque a fé, ela é contrária a tudo isso. Quando você tem a certeza das coisas que você não está vendo, ainda que você não esteja vendo, e você declara isso da mesma forma, independente do que você está vivendo, do que você está passando, você declara aquilo que está no teu coração, aquela certeza das coisas que você ainda não está vendo. Isso tem o poder transformador sobre a tua vida, porque você está permanecendo na palavra. Agora, se a primeira dificuldade, se a primeira coisa difícil que aparecer te levar a declarar tudo o contrário daquilo que Deus quer fazer por você, em você e através de você, as coisas não acontecem, elas patinam. O medo, ela é o contrário da fé, né? Quando a gente tem medo, a gente está deixando de exercer fé. É somando um negativo com um positivo, como eu falei, né, agora há pouco. O positivo são, vamos dizer assim, né, são todas as palavras boas que Deus fala a teu respeito, todos os sonhos que Ele coloca no teu coração e que Ele mesmo te dá estratégias e a condição de realizar. Como a palavra diz, né? Deus opera tanto o querer quanto o realizar. E aqui, nessa palavra que a gente acabou de ler, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, né? Deus, ele quer operar muito mais do que aquilo que a gente pede, do que aquilo que a gente pensa, mas isso está limitado a esse poder que opera através de nós, que é a nossa fé, é a gente crer nas coisas que ele diz a nosso respeito, é a gente andar segundo isso, né? Como um pastor querido, né, o seu Marco Coelho falou uma vez, muitos anos atrás, nunca mais esqueci. Ele disse assim: andar em fé é como dançar uma música que ninguém está ouvindo. Imagina.
É maior loucura, né? Sair por aí dançando uma música que só você tá ouvindo, né? As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: ah, tá louco, tá doido. Mas não tem problema, se a gente estiver doido, a gente tá na melhor companhia, né? Porque as coisas de Deus são loucura para os homens, a palavra diz isso. As coisas de Deus são loucura para os homens. Então, se Deus colocou um sonho no teu coração, se você não encontrar ninguém que tenha fé maior do que a tua, não fale para ninguém, não fale para ninguém. Porque as pessoas não vão compreender, elas vão te desestimular, elas vão te desanimar, né? Porque elas veem aquilo como loucura. Mas se Deus falou ao teu coração, não é loucura. Ele vai te capacitar para realizar cada passo desse. Ele vai te dar a direção para você seguir em cada passo que precisa. Ele vai te dar todas as ferramentas que você precisa para conquistar isso que ele está colocando no teu coração, né? E não lute contra, não lute contra. As nossas palavras têm esse poder de lutar contra aquilo que Deus quer fazer em nós. Amém? Vou ler aqui, ó, só para a gente encerrar. Amém, é oficial Bubble Shine, né? Que consigamos ultrapassar cada obstáculo em nome de Jesus, e é nele mesmo que a gente consegue todas as coisas, né? Como ele diz, né? Sem mim nada podeis fazer, mas nele a gente pode todas as coisas. Então é direcionar os nossos passos nos passos de Jesus, como a palavra diz, né? Aquele livro maravilhoso que eu sempre estou lembrando dele, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Coloque Deus à frente de cada um dos teus passos antes de você dar a eles, né? Pergunte ao Senhor o que você deve fazer, em que direção você deve andar, o que deve sair da tua boca. Às vezes aquele ditadozinho popular que está sempre na tua boca, né? Você precisa tirar ele da tua boca. Não fale mais. Se ele depõe contra a palavra de Deus, não fale, não reproduza, mesmo que seja engraçado. Como eu falei, o mundo espiritual não entende piada, né? Ele entende a palavra. Então, se você declarou a palavra, ainda que seja de brincadeira, ele vai agir segundo aquela tua palavra. É assim que as coisas funcionam. Olha o versículo 11, né, de Hebreus, bem no comecinho, primeiro capítulo, tem a maior definição de fé que a gente pode receber da parte de Deus, né? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Esperam, a palavra fala muito em esperança. Lá no capítulo 5 de Romanos fala muito de que todas as dificuldades, todas as tribulações que a gente passa, têm o poder de operar em nós a esperança, a perseverança, a fé. A gente precisa ter esperança. A esperança não é ansiedade. Ansiedade é medo. Medo de que as coisas não aconteçam. Isso quer que aconteça logo, né? A esperança não. Você espera com paciência, você espera com alegria, você sabe que aquilo vai acontecer no tempo certo. Isso é esperança. Isso que é o exercício da fé, não a ansiedade, né? É, é das coisas que se esperam, a convicção de fatos que ainda não se vê, né? A convicção, eu tenho a certeza absoluta de fatos, coisas que vão acontecer, que não tem como não acontecer, tá? Essa convicção das coisas que eu não estou vendo, é a fé. E cada vez que você anda conforme essa fé, declara palavras que somam nessa tua fé, né? Então, mais rápido a gente chega no propósito, a gente alcança aquilo que Deus pensou a nosso respeito e muito mais do que aquilo que nós pensamos ainda, conforme essa palavra diz para nós hoje, né? Marca aí, marca no teu post-it aí, anota por tudo, para você lembrar da importância daquilo que sai da tua boca, da importância das palavras que saem da sua boca. E a gente começar a vigiar as palavras que depõem contra a palavra de Deus, contra a vida de Deus em nós, né? Ora, Efésios 3:20, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós, ou segundo o poder que em nós opera, né? A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo, né? E às vezes ele tem que pelejar, ele tem que lutar para nos abençoar, por conta de nós mesmos. Não é que ele não está demorando, não é que ele não quer, não é que ele
faz as coisas devagar. Não, Deus faz no tempo certo, exato. E esse tempo é o tempo que a gente tem para ser transformado, para poder receber as bênçãos que Ele tem para nós e verdadeiramente bênçãos. Porque se a gente não estiver preparado para receber, aquilo deixa de ser bênção. A gente se perde nessas coisas. Então Deus primeiro nos transforma para receber. Porque Ele já nos abençoou, Ele já nos deu todas as coisas. Né? Agora Ele não está preparando uma bênção para nós, Ele está preparando a gente para a bênção. Ele já deu, né? Como nós lemos lá no primeiro versículo de Efésios, no primeiro capítulo, né, desse livro que a gente está lendo, Paulo começa saudando a igreja, né, no versículo 1 e 2, ele fala, graça da parte de Deus, né, sou Paulo, apóstolo de Jesus Cristo e tal. Aí no versículo 3 ele diz assim, ó, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, né, com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, bendito seja Deus que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, né, que é o nosso mediador. Que Ele nos transforme logo, né, que a gente se permita ser transformado por Ele, para que tão logo a gente possa receber tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. E é muito mais do que nós pedimos ou que nós podemos imaginar, né? Conforme essa palavra que a gente acabou de ler. Tá bom? Beijo grande para você. Que Deus abençoe grandemente a tua semana. Uma semana cheia de oportunidades, né? Cada minuto de vida é uma oportunidade que a gente tem de decidir. Então, que a gente possa essa semana andar nos passos de Jesus, né? E decidir as coisas e fazer as coisas conforme Ele faria. Deixar Ele operar através de nós, deixar esse poder que nós opera ser manifesto, né, em tudo aquilo que a gente fizer, para a honra e glória de Deus, como diz ali o finalzinho desse capítulo. Amém? Beijo grande para você, então. Até amanhã, né? Às 6h16, se Deus quiser, estamos por aqui novamente.